dando continuidade aqui sobre o epicurismo, vamos entender o que ele fala agora sobre suportar a dor. O epicurismo ele é uma doutrina filosófica que é a busca do prazer, mas não é aquele prazer desenfreado, sabe? Até as últimas consequências. É a busca de um prazer comedido, quer dizer, eu vou até o limite. Aqui está a minha busca do prazer. Vou buscando, vou buscando, vou buscando. Chega aqui, eu encontro a dor. Encontrei a dor. Em que sentido? Dor física, dor emocional, dor, tormento, né? Tormento. Vou botar aqui. Eu tenho que fazer, eu estou escravo disso, porque se eu não fizer, eu não me satisfaço. Para. O epicurismo não é assim. Não é assim. Você vê uma pessoa que é compulsiva, por exemplo, por sexo. Compulsiva. Tem que fazer sexo porque senão não é feliz. Pois bem, não é isso que o epicurismo vai ensinar. Tem que fazer porque se não fizer não é feliz. Já produziu tormento. É o inverso. Fazer, mas fazer sob medida. Fazer de uma maneira comedida. Fazer com prazer. Fazer com tranquilidade, com ausência de dor. Só que existem algumas dores que elas são inevitáveis. Existem algumas dores que fazem parte da história humana. Uma mãe, ela perde um filho, por exemplo. Essa perda do filho é uma dor inevitável, é uma dor constante. Agora existe o tormento dessa perda. E o tormento é quando a pessoa, por exemplo, ela se culpa porque perdeu o filho. Ela se culpa porque não deu mais atenção. Ela se culpa porque ela não conseguiu evitar. E ela vai se culpando, culpa sobre culpa, que é algo que vem de sobrecarga, de sobrepeso. Além da perda, quer dizer, um sobrepeso. O epicurismo vai ajudar a pessoa justamente a falar o seguinte: sofra apenas a dor da perda e não a culpa da perda. Por quê? A culpa ela vai produzir o tormento. Existem coisas que a gente se atormenta bastante que são apenas ficções, só ficção, só está na tua cabeça, só você pensa nisso. Exemplo, a gente tem o problema do inferno. Nós temos o problema do inferno. Esse é o problema. O inferno é uma doutrina que atormenta a alma do cristão. Vou colocar só do cristão por enquanto. Por quê? Porque se eu não for um bom filho, eu vou para o inferno. Mas de maneira prática, de acordo com o epicurismo, não existe nenhuma certeza de inferno para você. Mas é nenhuma. Porque, em última análise, o inferno ele é inevitável. Se existir um inferno e você chegar aqui, nesse ponto, e você tiver que ser lançado lá dentro, não tem nada que você possa fazer que vai evitar isso. Nada. De uma maneira prática, tá? De uma maneira prática. Quer dizer, então você vai ficar correndo a vida inteira para ser um bom menino, para evitar o inferno. Mas vai ter que passar pelo trono, pelo julgamento. E se esse camarada que está sentado aqui no trono decidiu soberanamente te jogar aqui, não tem nada que você possa fazer para escapar de lá. Só ele pode te fazer escapar de lá. Ou seja, o juízo final só vai acontecer no final. Por que eu tenho que me atormentar sendo que o final não chegou ainda? Ora, o que eu tenho na mão? Lembre que eu acabei de falar no vídeo anterior, na parte anterior da aula. O que é que você tem na mão? É com isso aqui que você trabalha. O dia a dia. O dia de hoje, o dia de agora. A tua salvação de agora. A tua família, esse negócio todo. É o que você tem. Porque esse tormento com coisa do futuro nunca se concretiza. Eu até chegaria a dizer o seguinte: de que cada 10 preocupações que a gente tem para o futuro, 9 não vão acontecer nunca, jamais. De cada 10, só uma de cada 10 tem uma possibilidade de realmente acontecer. Só que a gente não sabe qual das 10 é. É uma das 10. Aí a gente vai ficar atormentado a vida inteira, de acordo com o Epicuro? Não. Existem dores que elas são inevitáveis. E aí você vai ter que conviver com essa dor e aprender a conviver com ela sem o tormento, sem uma sobrecarga, um peso. Eu tenho diabetes, por exemplo. Tá,
Você vai ter que conviver com essa realidade. Você tem diabetes. Quer dizer que a tua quantidade de insulina, ela está desequilibrada no teu corpo. E você vai ter que tomar insulina. Diabetes. Vai ter que controlar a alimentação. Vai ter que mudar o seu estilo de vida. O que você vai ter que fazer? Muda. É inevitável. Não tem como. Existem dores que são inevitáveis. E você tem que adequar a sua vida para as dores inevitáveis. Dores de perda, dores de tragédia, dor de problema de saúde mesmo. Agora, não, eu tenho que... as pessoas chegam, por exemplo, a gente está vivendo uma época de bastante divórcio, né? As pessoas casam, planejaram uma vida com uma pessoa, aí acabou em divórcio. Eu quero saber qual que é a opinião da religião sobre o divórcio, porque isso vai influenciar na minha salvação. Epicuro fala, é muito cômodo por causa que você vai chegar para o pastor que é casado, não é verdade? Ele não se separou, os filhos dele estão na igreja, ele pega a Bíblia dele, o manual da igreja dele e fala para você, fica solteiro, senão você vai para o inferno. É cômodo, Epicuro que está falando, porque para ele não passou pelo divórcio, os filhos dele não saíram da igreja, ele não tem esse problema que você tem. Ora, e outra coisa, você vai com a solução do pastor para a sua vida, mas não vai solucionar. Não soluciona, porque é uma solução terceirizada, veio de fora. Quem vai ter que conviver com esse problema é você. Então vai lá e resolva você, não terceiriza. Quer ouvir o conselho de um, de A, de B? Ouça como conselho, não ouça como solução. Não aumente a tua dor, não aumente o teu sofrimento. E infelizmente a religião, ela tem muito disso. Ela pega e ela traz as soluções mágicas dela e vai entregando solução aqui, solução ali, e aí depois a religião vai lá, fecha as portas, o membro vai embora para casa e o problema está lá para ele resolver. Esse aí é um problema seríssimo da religião. Por isso que Epicuro e o epicurismo, ele é um crítico mesmo desse fanatismo de colocar as coisas no mundo etéreo, no mundo espiritual, nas mãos de Deus, quando na verdade deveria estar nas suas mãos. Essa é uma ideia interessante. Sobre a ética epicurista, 3 coisas para ser feliz: liberdade, amizade e tempo para meditar. Então, primeiro, você tem que ser o autor das suas escolhas. Você tem que escolher, é você que tem que escolher. Por que eu tenho que escolher para você? Por que a tua mãe tem que escolher para você? Por que a tua esposa tem que escolher para você? Por que o teu pastor tem que escolher para você? Por que Deus tem que escolher para você? Você não tem liberdade, competência para você escolher? Então já começa por aí. Você tem que escolher, tem que ser o autor das suas escolhas. Chega lá no ponto final, passa o teu cartão de crédito no teu nome e coloca a tua senha e assina com a sua mão. Você é o autor das suas obras. Liberdade. Segundo, amizade. Por que razão você vai andar no mundo inteiro fazendo inimizade com todo mundo? A custo de quê? Por que você vai criar intrigas com as pessoas? Por que você vai alimentar a inimizade com as pessoas? É uma questão de divergência momentânea, divergência do momento, instantânea. Vai lá, faz uma discussão acalorada, uma discussão de ideias, de ponto de vista, mas não vira inimigo dos outros. E procure, na medida do possível, não fazer inimizade. Agora, se a pessoa também não quiser a sua amizade, não tem como você conquistar a amizade de quem não quer a amizade. Respeitar nesse mesmo ponto. Olha, eu quero ser teu amigo, você não quer ser meu amigo, então eu te dou a liberdade de não ser meu amigo e te dou a liberdade de eu não te procurar também. Ausência de dor. Viu o que é essa ética? O maior número de possíveis de amigos, menor número possível de inimigos, e no que tiver ao seu alcance, deixe as pessoas fazerem aquilo que elas acreditam que tem que fazer, desde que não sejam forçadas, nem por propaganda, nem por ideologia e nem por uma mão cega do destino que está conduzindo essas pessoas. E terceiro, tempo para meditar. Você tem que parar, de acordo com o epicurismo, para pensar nas coisas, entendeu? Um livro, um filme, um programa, uma pescaria,
uma rede, meditar, medir as coisas, pensar no que você está fazendo, pensar no que você não está fazendo, pensar no que os outros estão fazendo, mas tire tempo para isso. Que não seja uma coisa que acontece assim, só quando você vem estudar. Não, a meditação do dia a dia, você com você mesmo, você com o mundo. Isso aí é a ética do epicurismo. Tem uma frase dele aqui, tá? Que diz assim: a morte, né? Que é o outro ponto, né? A filosofia busca libertar o homem dos temores da vida, da morte e do além-túmulo. Esses 3 pontos aí, e essa frase de Epicuro: a morte, o mais temível dos males, é para nós um nada. Enquanto nós existimos, não existe ela, e quando ela chegar, nada mais seremos. Desse modo, a morte não toca nem os vivos e nem os mortos, que é o ponto que eu vou colocar aqui no próximo vídeo, tá?